Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Adriano Balduino e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Simsalabim. No vídeo de hoje daremos sequência à nossa série de vídeos criando uma aplicação web para controle visual de cronograma. Então, se você não viu os dois primeiros vídeos dessa série, clica aqui na descrição para você chegar exatamente no momento em que nos encontramos de desenvolvimento dessa aplicação web. Então, falando resumidamente, a ideia é que a gente crie uma aplicação web para fazer apontamentos se determinada tarefa foi concluída ou não foi concluída, e a gente tenha um feedback visual no nosso modelo, né, no ambiente de escritório, se aquela tarefa está ok ou não está ok, tá? Então, dando sequência ao nosso desenvolvimento, eu gostaria de no vídeo de hoje falar a respeito da nova ideia do Google Apps Script. Então, nós iniciamos no ano passado desenvolvendo então essa aplicação web nesse recurso do Google Apps Script, e no final do ano passado, em dezembro, a Google lançou uma atualização, né, para essa ferramenta, que fez melhorias tanto na parte de layout quanto na parte de funcionalidades, tá? Então hoje a gente vai conhecer essa nova IDE do Google Apps Script, e mais do que isso, a gente vai aprender como a gente trabalha com a nossa própria IDE. Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar bastante com o Visual Studio Code, né? Ele é uma ferramenta leve, é uma ferramenta open source, gratuita, e permite com que a gente utilize o Emmet, que facilita bastante o desenvolvimento de sites, né, de páginas web, porque a gente consegue criar elementos HTML, como divs, como listas, como dropdowns, como toasts, de forma muito mais fácil do que digitar esses elementos manualmente, tá? Mas isso a gente vai ver em vídeos posteriores, né? No vídeo de hoje, então, a gente vai conhecer o Google Apps Script e a gente vai aprender a trabalhar com o Clasp, que faz essa espécie de espelhamento do nosso conteúdo local com o que está no Google Apps Script. Então vamos para o vídeo de hoje. Então, iniciando pelo que a gente tinha desenvolvido, a gente tem aqui a nossa planilha, né, atividades, que a gente apresentava duas colunas. Na coluna A nós tínhamos as atividades, por exemplo, estrutura do primeiro pavimento, estrutura do segundo pavimento, e na coluna B a gente tinha o status daquela atividade, se ela estava concluída ou não estava concluída. A gente também tinha desenvolvido então uma aplicação que seria o controle cronograma, que apresentava então esses três arquivos, que seria o código.gs, que apresenta o código JavaScript que fica do lado do servidor. Nós tínhamos a nossa página home HTML, que tinha os campos input de atividade e status, né? E a gente tinha o nosso home JS, que era a parte JavaScript do nosso código, do nosso arquivo home HTML, que a gente moveu para cá, que seria o JavaScript do lado do cliente, né? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai voltar aqui no Google Drive, eu vou duplicar esse projeto, clico com o botão direito e coloco fazer uma cópia, né? Dessa forma, ele vai copiar aqui cópia de controle cronograma. Ele fez a cópia na raiz do meu Google Drive. Então eu vou mover para aquela mesma pasta que estava o meu controle cronograma. Então eu vou clicar aqui em mover para, vou selecionar a pasta projetos, vou selecionar a pasta Simsalabim, vou selecionar a pasta controle cronograma. Então eu movo esse arquivo do Google Apps Script para cá. Então agora eu tenho o controle cronograma e eu vou ter também o cópia de controle cronograma. Eu vou renomear esse arquivo, eu vou chamar ele de controle cronograma antigo. Por quê? Porque esse arquivo aqui eu vou abrir na IDE antiga, enquanto o controle cronograma eu vou abrir na IDE nova, tá? Então abro esse controle cronograma antigo, vocês vão verificar que esse é o editor antigo, porque ele tem essa opção aqui, usar novo editor, tá? E eu vou abrir o controle cronograma novo, né? E agora eu vou clicar em usar novo editor. Então, muito bem, aqui a gente já consegue ver que eles apresentam uma cara diferente entre o lado antigo e o lado novo, tá? Então aqui a gente vai explorar algumas das mudanças desse IDE antiga para nova. Vamos lá.
Primeiro que a gente vai ver no que trata-se o console.log e o logger.log, tá? Eu vou criar uma nova função aqui, vou chamá-la de function hello world, certo? E nessa função eu vou chamar um logger.log e eu vou colocar log, vou colocar hello world e eu vou chamar um console.log e eu vou colocar hello world. E dessa vez eu vou colocar um ponto de exclamação para diferenciar do logger.log. Fecho parênteses, fecho aspas, fecho parênteses, salvo, certo? E agora eu vou selecionar a minha função hello world e vou dar um executar. Então dessa forma ele vai pedir algumas autorizações. Visto que a gente duplicou aquele projeto, o Google está entendendo que esse projeto é um novo projeto, de fato ele é, e ele precisa de algumas autorizações para ele rodar. Eu vou permitir essas alterações e vou clicar em executar. Então vocês vão ver que na ideia antiga, embora eu tenha executado essa função hello world, eu não consigo visualizar, né, isso logado. Para visualizar eu tenho que clicar em ver e vir em registros, né? Aí eu vou encontrar quais são os logs que foram reportados. Então pense no seu desenvolvimento, você quer logar alguma variável, né? Você vai ter que rodar a sua função e procurar em ver em registros na ideia antiga. Enquanto que na ideia nova eu vou copiar essa mesma função, tá? Ctrl C, e eu vou colar ela na minha ideia nova, certo? E na minha ideia nova eu vou selecioná-la agora, né? Tenho eu vou salvar, certo? E agora eu tenho a do get, eu tenho a hello world como uma opção. E agora eu vou clicar em executar. Veja que ele automaticamente já abriu essa janela registro de execução e ele mostrou o conteúdo do logger.log e do console.log sem eu ter que clicar em ver e registros. Então facilitou um pouco essa parte dos logs, né, na versão nova. Outro ponto que mudou foi o processo de criação e de reordenar arquivos, né? No editor antigo a gente tinha que vir em arquivo novo e aqui eu poderia criar um arquivo de script, arquivo HTML. Então vou criar, por exemplo, um index.html, né? Temos aqui o index.html criado e agora no editor novo eu vou clicar em arquivo, também tem a opção script HTML e eu vou chamar de index também. Então veja que na versão nova, se eu criar, por exemplo, um H1 aqui, teste, fecho esse H1, eu tenho uma bolinha laranja aqui ao lado do index.html que vai mostrar que esse código está editado e não está salvo. Se eu clico em salvar, Ctrl S, ele some essa bolinha laranja. Na versão antiga, ele tem esse asterisco vermelho ao lado do nome, né? Então se eu quiser, por exemplo, fazer um H1 teste, eu fecho esse H1. Vocês vão ver que ele está com esse asterisco vermelho, uma vez que eu salvo, ele some esse asterisco vermelho, tá? Uma diferença com relação a essa gestão dos arquivos da ideia antiga para a ideia nova, é que na ideia nova eu consigo reordená-los. Então, por exemplo, se eu clicar nessas três pontinhos, eu consigo mover esse index.html para cima e reordenar os nossos arquivos. Então outro ponto que mudou está relacionado ao processo de publicação das web apps, né? Então aqui nós temos um exemplo dessa web app. Se eu antes eu tinha que vir em publicar, implantar como aplicativo da web, certo? Aqui, como é a primeira vez que eu estou fazendo essa implantação, ele vai criar um novo, ok? Ele vai gerar uma URL, né? Então eu copio essa URL, colo essa URL no meu browser, eu vou ter acesso à minha web app, tá? E para eu acessar a versão que está em desenvolvimento, eu vim em publicar, implantar como aplicação web e eu tenho esse teste web app for your latest code, né? Então aqui a gente já viu que a gente vai ter esse /dev no final, que permite que eu não preciso criar um deploy, né? Não preciso implantar uma nova versão toda vez. Eu posso simplesmente editar o código aqui no meu Google Apps Script e salvar. Se eu estou nessa versão /dev aqui no final, que seria essa aqui, eu consigo visualizar esse conteúdo apenas atualizando o meu navegador. Certo, na versão nova ele funciona um pouquinho diferente. Você tem agora esse botão implantar, você tem o testar implantações, que ele vai abrir o URL com o /dev no final, certo? E a gente tem esse concluído aqui e a gente tem esse nova implantação que vai gerar efetivamente uma nova versão da tua web app, tá?
Então temos também essa questão do autocompletar, que ela está um pouco melhor, certo? Na versão nova, né? Então na versão antiga, se eu viesse aqui e digitasse assim, Spreadsheet App, repare que o sistema não está me orientando em nenhuma funcionalidade, né? Eu tenho que digitar ou apertar Ctrl espaço para ele conseguir recomendar determinado recurso, né? Que nesse caso que acessa os dados das minhas spreadsheets, tá? E enquanto que na versão nova, se eu começo a digitar spreadsheet, ele já sugere essa funcionalidade aqui, o que facilita o nosso desenvolvimento, tá? Outro recurso está relacionado a reconhecimento das funções criadas, tá? Então, por exemplo, a gente aqui criou uma função Hello World, certo? Que faz os logs do Hello World. Se eu quiser chamar essa função a partir de outra função, eu poderia digitar aqui Hello World. E nesse caso, mesmo se eu apertar Ctrl espaço, ele não reconhece essa função, mesmo estando aqui no mesmo ambiente, tá? Enquanto que na versão nova, se eu começo a digitar aqui Hello World, ele já sugere essa nossa outra função que está nesse ambiente. Então, ficou um pouco mais fácil de trabalhar. Não que ele não funcione aqui, ele vai funcionar, porém, no processo de desenvolvimento acaba atrapalhando um pouco, tá? E outro ponto está relacionado à indentação automática, né? Então aqui a gente até tem aqui a possibilidade de apertar espaços e apertar Tab para organizar o nosso código, né? Porém não tem uma forma automática de você indentar o teu código para facilitar a compreensão, né? Então o JavaScript, diferente do Python, ele não depende tanto da indentação para funcionar, porém naturalmente sabemos que com o código indentado é muito mais fácil de você conseguir interpretá-lo, né? Então, por exemplo, na versão antiga eu salvei, eu não consigo indentar. Para indentar eu tenho que apertar Tab, por exemplo, ou espaço. E na versão nova, por exemplo, se eu tem um código que não está indentado, certo? Se eu clico com o botão direito, eu tenho a opção aqui Format Document. E automaticamente ele já vai entender pelo próprio contexto do meu código e vai aplicar essa perfeita indentação, tá? Muito bem, então essas são algumas pequenas diferenças aí da ideia antiga, né? Que é a que a gente tinha trabalhado com a ideia nova do Google Apps Script. Mas agora a gente vai dar um outro passo, a gente vai aprender a trabalhar localmente com o Visual Studio Code, né, o que vai permitir, que é uma ideia, na minha opinião, muito mais poderosa, inclusive, do que essa nova versão do Google Apps Script, tá? Então vamos lá. Então, gente, primeiramente, o que a gente vai precisar fazer? Eu vou abrir aqui o meu browser e eu vou precisar instalar o Node.js, tá? Então o Node.js é uma ferramenta que você vai instalar na sua máquina. Ela está disponível tanto para Windows, quanto para Mac, quanto para Linux, né? Hoje encontra-se na sua versão 14.15.4. Então ela permite que você rode então o seu JavaScript sem você depender do browser, né? Então a partir do Node.js que a gente vai conseguir rodar o Clasp, certo? Que a gente vai conseguir fazer então o nosso desenvolvimento local. Então, feita a instalação, né, a gente vai precisar também do Visual Studio Code, tá? Que é uma IDE que permite com que você desenvolva os seus códigos em diversas linguagens, tá? Hoje ela é uma ferramenta open source, está disponível também para várias ferramentas como Windows, Linux e macOS. E você vai clicar em Download for Windows, ele vai fazer o download da ferramenta, você vai instalar na sua máquina, tá? Então, com o Node.js instalado e com o Visual Studio Code instalado, você vai abrir o teu Visual Studio Code, certo? E você vai reparar que ele vai abrir enquanto usuário, não como administrador. Entretanto, para a gente conseguir aplicar os comandos que a gente vai aplicar daqui a pouco, a gente vai precisar abrir o Visual Studio Code como administrador, tá? Para fazer isso, você pode clicar no botão do iniciar, você vai digitar Visual Studio Code, você pode clicar com o botão direito e executar como administrador, certo? Você clica em sim e dessa forma o teu Visual Studio Code e os terminais do seu Visual Studio Code que a gente vai utilizar na sequência serão utilizados como administrador. Porém, se você desenvolve bastante dentro do Visual Studio Code, é meio ruim toda vez que você abrir ele você ficar abrindo como administrador. Então, se você clicar com o botão direito aqui em Visual Studio Code, você vier em abrir local do arquivo, você vai acessar aqui o atalho do Visual Studio Code, você clica com o botão direito e você vai em propriedades.
Em propriedades você vai clicar em compatibilidade e você vai executar este programa como administrador. Você vai clicar em OK. A próxima vez que você abrir o seu Visual Studio Code, ele já vai abrir como administrador. Você clica em sim. E agora toda vez que você abrir o seu Visual Studio Code, ele já estará como administrador, tá? Esse é o primeiro passo aqui no Visual Studio Code. Próximo passo, a gente vai criar um diretório para o nosso projeto. Então eu vou abrir aqui a minha área de trabalho, eu vou criar uma pasta, botão direito, novo, eu vou chamar de Clasp. Esse Clasp vai ser o nome do nosso projeto aqui na minha área de trabalho. Então o Visual Studio Code ele trabalha bastante dessa forma, você cria um projeto e esse projeto ele fica num diretório, né? Então vamos vir aqui, nova pasta, vou chamar de Clasp, aperto Enter. E agora eu vou abrir essa pasta dentro do meu Visual Studio Code. Então está com ele aberto, eu venho em File, Open Folder, eu vou vir na minha área de trabalho e vou selecionar a pasta Clasp. Selecionei minha pasta Clasp, agora ele já é o ambiente do meu Visual Studio Code, já está voltado nessa pasta, tá? Muito bem, próximo passo, a gente vai abrir então o terminal do nosso Visual Studio Code. Então a gente vai vir aqui em Terminal, New Terminal, certo? Aqui em New Terminal, o que a gente vai fazer? A gente vai digitar Node-V, certo? Dessa forma a gente vai garantir que o Node.js está corretamente instalado na nossa máquina, né? Veja que ele está na versão 14.15.4, que é a mesma versão que está aqui na web, 14.15.4, tá? E o próximo passo, então, eu vou instalar o Clasp, tá? Então o Clasp, o link do GitHub do Clasp encontra-se aqui na descrição, vocês vão entrar nessa página, tá? E aqui você vai ter diversas orientações, vai ter a parte de documentação do teu Google Apps, do seu Clasp, né? E você vai ter o processo de instalação, como ele funciona, né? A primeira coisa que você tem que fazer é o download Clasp. Você vai copiar esse comando aqui, você vai vir no seu terminal e você vai colar. E você vai apertar Enter. Então, dessa forma, você vai fazer a instalação do Clasp, né? Ele instala rapidamente, não demora muito para fazer a instalação. Veja que ele está na versão 2.3.0. E para ter certeza que essa instalação funcionou, você digita Clasp-V. Então dessa forma você vai observar que ele encontra-se então na versão 2.3.0. Então Node.js funcionando e o Clasp também funcionando, tá? O próximo passo, a gente vai precisar habilitar o Google Apps Script API, né? Então, visto que a gente vai acessar o nosso Google Apps Script de fora via Clasp, né? Você precisa habilitar essa funcionalidade. Você vai também clicar no link que encontra-se aqui na descrição e você vai cair nessa página aqui, né? Que é a página que você pode verificar se o API do Google Apps Script está ativado ou desativado. Então você clica nessa opção e você ativa caso o seu esteja desativado, tá? Com o Google Apps Script API ativado, você vai fazer o login agora no seu Google, na sua conta Google. Então você volta no seu Visual Studio, você digita Clasp Login e você vai apertar Enter, tá? Feito isso, você vai cair então na página de login do Google, você vai fazer o login, né? E você vai aceitar com que o Google, digamos, acesse o seu Google Apps Script via Clasp. Você foi logado e você pode fechar essa página, tá? Uma vez que você fez o login, você vai criar um diretório, né? Então veja que eu tenho a pasta Clasp e nessa pasta Clasp ela encontra-se vazia. Eu vou criar um novo diretório, vou chamar ele de src, que seria um diretório source aqui, que estaria o nosso conteúdo, tá? E agora eu vou criar um pacote npm, né? Então eu vou vir aqui npm init. Ele vai fazer alguns questionamentos, por exemplo, qual que é o nome do projeto, qual que é a versão, qual que é a descrição. Você pode apertar Enter para todas as coisas que serão perguntadas, certo? E você vai verificar que ele vai criar esse arquivo package.json aqui na nossa pasta Clasp, tá? Uma vez que eu iniciei então meu projeto aqui no npm, eu vou para o próximo passo, certo? Que é obter qual é o ID do meu projeto lá no Google Apps Script. Então a gente tinha criado o nosso controle cronograma, tá? Na versão antiga do Google Apps Script, você iria em File e em Project Properties para você acessar qual é o ID do teu projeto.
Na versão nova você vai vir aqui nessa engrenagem em configurações do projeto e aqui você vai ter os IDs, que são identificadores exclusivos do seu projeto do Google Apps Script. Você copia esse código do script, que seria o ID do seu projeto, tá? E o próximo passo é você conseguir clonar esse projeto no seu diretório, no caso na minha pasta Clasp aqui. Então para isso eu vou voltar aqui no meu Visual Studio Code, eu vou digitar assim Clasp clone, abro aspas, o nome da o ID do meu projeto, certo? Como eu não quero copiar ele para a pasta Clasp, eu quero copiar ele para a pasta Source, eu aperto dois tracinhos, root dir espaço src, que é o nome da minha pasta. E eu vou apertar Enter. Feito isso, ele vai clonar os arquivos que estavam na minha nuvem da Google lá para a minha máquina, né? Então veja que aquele código JS agora veio para o meu Visual Studio, o meu Home veio para o Visual Studio, o Home-JS veio para o Visual Studio, que é o mesmo conteúdo que estava no meu Google Apps Script, certo? Vocês vão observar algumas diferenças, né? O Google ele interpreta esse código .js como código .gs, né? Essa é uma diferença entre o que está na ideia do Google para o Visual Studio Code, né? Aqui a gente tem código .js e aqui a gente tem o código .gs, tá? E os demais arquivos estão todos aqui, né? Então o index.html puxou daqui do index.html, tá? Outro ponto que vocês vão ver é que aqui a gente tem esse arquivo de manifesto. Por padrão, na ideia do Google Apps Script, ela fica escondido, né? Para você aparecer esse arquivo de manifesto, você vem em configurações de projeto, mostrar arquivo de manifesto appscript.json no editor. Agora ele vai aparecer aqui nos teus arquivos de projeto esse appscript.json também. Muito bem, então agora a gente já conseguiu clonar o nosso projeto. Então o que a gente vai fazer na sequência, tá? Agora eu vou voltar aqui, ó. Agora a gente tem alguns comandos que a gente pode aplicar no nosso Visual Studio Code de modo que a gente suba ou a gente desça o nosso código para os servidores do Google, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer alguma alteração aqui na minha página. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o meu código GS. Então a gente tinha esse Hello World. Eu vou copiar, eu vou chamar mais uma linha aqui, console.log, eu vou chamar testando atualização automática. Então, como eu fiz a alteração na web, vocês vão observar que na minha versão desktop, se eu entrar no meu código JS, ele não encontra-se essa atualização, porque eu salvei ele na web. Então, para recuperar esse código da web para o Visual Studio Code, eu preciso rodar o comando clasp pull. Dessa forma, ele vai puxar essas últimas alterações da web para o meu Visual Studio Code, tá? Certo, então o primeiro caminho que a gente fez, a gente pegou a edição lá da web para a nossa máquina, né? Agora a gente quer fazer o caminho oposto, a gente quer fazer a edição aqui no Visual Studio Code e a gente quer mandar essa alteração para o Google Apps Script. Como é que a gente faz? Então eu vou editar esse código, eu vou, por exemplo, tirar esse testando atualização automática, eu vou tirar esse logger.log e vou deixar apenas o console.log.hello-world. E eu vou dar um Ctrl S para salvar essa alteração. Repare que, como eu salvei no Visual Studio Code, por mais que eu atualize o meu ambiente aqui na web, ele ainda vai manter, né, a linha do logger.log e a linha do testando atualização automática, né? Para que ele atualize, eu vou precisar digitar o comando clasp push. Então ele vai dessa forma pegar tudo que está no Visual Studio Code e vai mandar para o servidor do Google. Feito isso, eu vou ter que atualizar a minha página, certo? Eu atualizei minha página, veja que agora ele está perfeitamente igual o meu Visual Studio Code, tá? Então a ideia é que a gente vai trabalhar aqui e a gente vai dar o push para fazer essa atualização para o servidor do Google, tá? Entretanto, imagine você no dia a dia de trabalho, editando o seu código, você ficar dando pull ou push toda hora, né? Então para isso a gente tem essa opção aqui que é o push-w, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e eu vou digitar assim, clasp push-w, esse W é de watch.
Então, dessa forma, o que vai acontecer? O teu Clasp ele vai ficar atento a todas as alterações que você vai fazer no seu conteúdo. Uma vez que você salve essa alteração, ele vai subir essa alteração para o servidor do Google, tá? Então vamos fazer um teste. Eu vou abrir aqui a nossa página, por exemplo, o nosso home HTML, tá? E aqui a gente vai abrir no servidor, no Google Apps Script, a gente vai abrir aquele ambiente de teste. Então eu vou vir em testar implantações e eu vou clicar aqui para visualizar a nossa página, tá? Então aqui tem a nossa página web, certo? E aqui a gente, deixa eu jogar um pouco mais para cá, e aqui a gente tem a nossa página web lá na internet. Então vamos supor que eu queira adicionar um botão, tá? Eu vou adicionar um botão na minha página. Como é que eu faria isso? Eu poderia digitar button. Reparem que aqui com essa ideia já fica um pouco mais fácil de a gente fazer o desenvolvimento, né? Eu vou chamar a ID, por exemplo, teste. E vou chamar esse botão de teste. Repare que na minha página web, por mais que eu atualize, eu não estou visualizando esse botão teste. Porém, se eu salvo Ctrl S, como eu estou utilizando o watch, vocês vão ver que na medida que eu salvei, ele entendeu que eu mudei o home HTML e agora ele subiu o home HTML para o Google Apps Script. Então, se eu vier aqui no meu programa, né, e atualizar aqui, ó, vocês vão ver que no meu home HTML foi adicionado esse botão. E mais do que isso, se eu vier aqui na minha página de testes e apertar Enter, esse botão vai estar na minha página web. E eu posso fazer isso novamente, por exemplo, eu quero adicionar um outro botão, agora o teste 2. Venho aqui, dou um Ctrl S, identificou a mudança, subi os arquivos, atualizei a minha aplicação, está lá o teste 2 na web atualizada, tá? Legal, gente. Então, o último detalhe que a gente tem aqui, que a gente vai verificar é o seguinte: vamos imaginar que a gente quer cancelar esse pareamento automático, esse monitoramento automático. Você vai vir no seu terminal e você vai digitar Ctrl C. Então, dessa forma, o teu Visual Studio Code, aqui o seu terminal, ele vai deixar de fazer esse monitoramento em tempo real para ver se tem alguma alteração no teu código, tá? O último item que a gente vai verificar é que se a gente entrar aqui na página do GitHub, do Clasp, a gente pode ver aqui em Docs, né? E aqui em Docs a gente tem essa opção aqui, TypeScript, né? Aqui a gente tem essa opção aqui, ó, que é Install TypeScript Definitions for AppScript in your Projects folder. Isso aqui é o seguinte, quando a gente está desenvolvendo o nosso código aqui na versão do Google Apps Script, se a gente vem aqui e coloca, por exemplo, spreadsheet app ponto, diversos métodos eles aparecem automaticamente, o que é muito positivo para a gente identificar o que a gente pode fazer com cada um desses métodos, né? Entretanto, se eu vier aqui na minha versão, digamos, desktop, no meu Visual Studio Code, se eu entro aqui no código JS e eu digito esse spreadsheet app ponto, eu tenho aqui algumas opções, mas vocês vão observar que não são as mesmas que estão lá na web, né? Então muitos dos métodos não estão aparecendo aqui, ó. Para que esses métodos apareçam, eu preciso instalar essa opção aqui. Então vou vir aqui no meu terminal e eu vou digitar esse comando aqui, que é o npm i-s @types /Google Apps Script. Eu aperto Enter. Então dessa forma você vai baixar, digamos, toda a biblioteca de todos os métodos e na medida que você estiver desenvolvendo aqui no Visual Studio Code, todas aquelas opções que estavam na versão web, elas vão aparecer aqui no seu ambiente também, tá? Então isso aqui, gente, vai permitir com que a gente utilize vários recursos do Visual Studio Code, que na minha opinião é muito mais fácil de você desenvolver e trabalhar com a parte de alguns frameworks, como por exemplo o Bootstrap, né? Então hoje a nossa aplicação está bastante simples do ponto de vista visual. Nos próximos vídeos a gente vai aprender a trabalhar com o Bootstrap de modo a deixá-la mais elegante, deixá-la com uma cara mais apresentável, né? E também vamos naturalmente
ajustar o fluxo de trabalho, né? Hoje a nossa aplicação ela está capturando dados aqui, né? Então, por exemplo, deixa eu abrir a minha página do Google Sheets, tá? Se vocês lembrarem, hoje a gente está pegando o dado da nossa aplicação web e jogando ele na nossa planilha do Google. Então, se eu digito aqui est03p, status não executado, na medida que eu aperto OK, ele está levando esse dado para a minha planilha do Google Sheets. Mas o que a gente quer não é esse caminho da nossa aplicação web para cá somente, né? A gente também quer que a nossa página web seja dinâmica conforme os dados preenchidos no nosso Google Sheets. Então é isso que a gente vai ver, né? Esse elemento ele nem vai ser do tipo input, ele vai ser do tipo drop down, né? A gente vai selecionar a tarefa para a gente dar um status, né? Então isso a gente vai ver nos vídeos seguintes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem ligados, um abraço. Não esqueçam de dar like no vídeo e comentar se tiverem dúvidas e até mais.